Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. É um prazer poder repartir a palavra com os irmãos mais um domingo. O pastor Roberto está ausente, não é? Possivelmente trabalho mais tarde na congregação na Igreja do Porto e possivelmente também ele deve estar auxiliar Passos Ferreira hoje, né? Meus irmãos, eu quero continuar a meditar com vocês Romanos, não é? Nós temos aqui lido sequencialmente a carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 7. Nós vamos continuar aí ainda do verso 1 ao 6. Na última reflexão que nós fizemos, nós meditamos aqui no verso 1 ao 3. E nós abordamos, o apóstolo Paulo aqui nesses 3 primeiros versos, aborda o fato de que agora os cristãos, aqueles que creram em Cristo Jesus, possuem uma nova relação com a lei, né? E Paulo ilustra isso precisamente aqui no capítulo 7, aqui principalmente do 1 ao 6, afirmando que os cristãos morreram para a lei, não é? E estão livres da lei. E nós vimos aqui em que sentido isso se aplica, né? Porque certamente a lei ainda continua a ter uma utilidade para a gente. E Paulo fundamenta essa verdade, esse fato de que agora aqueles que creram em Cristo Jesus estão mortos para a lei, estão livres da lei, afirmando uma coisa essencial e muito importante para nós. E eu quero ler aqui com os irmãos, Romanos capítulo 7, verso 1 ao 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, Paulo ele começa aqui a ilustrar a verdade de que os cristãos estão mortos para a lei, estão livres da lei, da mesma maneira que uma mulher está livre do seu marido depois que ele morre, não é? Essa é a ilustração que o apóstolo Paulo utiliza para expressar essa nova relação que os cristãos têm com a lei. E, obviamente, aqui nós precisamos reafirmar que Paulo está a tratar aqui da justificação, né? Então, Paulo está a dizer, olha, a lei exige algo do homem que ele não pode cumprir perfeitamente, né? Então, nesse sentido, o homem está numa situação, por assim dizer, irresolvível, até que ele coloque sua fé em Cristo Jesus. Ele está em agonia, ele está em desespero, até que ele creia nas boas notícias do Evangelho. E só então, a partir daí, uma vez que ele coloca sua fé em Cristo Jesus, ele pode ser livre da lei, ou morrer para a lei, do poder da lei, da condenação que a lei impõe sobre ele. Ok? Agora, no verso 4, e aqui eu quero me deter nessa manhã com você, o apóstolo Paulo ele vai fundamentar, ele vai dizer o fundamento sobre o qual
nós estamos mortos para a lei. Okay? Então, se primeiro ele diz que os cristãos estão mortos para a lei, estão livres da lei, da mesma maneira que uma mulher está desobrigada da lei conjugal depois que o seu marido morre, no verso 4 ele inicia dizendo: assim, meus irmãos, também vós, da mesma maneira, do mesmo modo, morrestes relativamente à lei. E aí ele vai afirmar uma coisa muito importante para nós, que é o fundamento. Como, então? Como que os cristãos morreram para a lei? Se os cristãos agora não estão mais debaixo da maldição da lei, não estão mais debaixo da obrigatoriedade da lei no que diz respeito à sua justificação, de que maneira isso ocorre? Como isso aconteceu? E aí o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito importante. Por meio do corpo de Cristo. Verso 4. Vocês morreram, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Ou seja, nós poderíamos responder isso de outra maneira. Por que os cristãos, por que as pessoas que creram em Cristo agora não estão mais debaixo da maldição? Porque elas creram no sacrifício de Jesus Cristo. Porque elas creram no Filho de Deus. Porque nós estamos em Cristo. Essa é uma das respostas que nós poderíamos dar. Mas nós poderíamos aprofundar mais essa resposta, ou a pergunta, certo? Mas o que justifica o fato de que o poder da lei e a obrigação de obediência perfeita não pode mais ser exigida dos cristãos? Nós poderíamos aprofundar isso. Ok, os cristãos não estão mais obrigados de cumprir perfeitamente a lei para ser justificados. Eles não estão mais debaixo da maldição da lei, porque eles são pecadores e eles não podem cumprir perfeitamente a lei. Certo? Porque eles estão em Cristo. Ok, mas o que aconteceu? O que aconteceu para que os cristãos não estivessem mais debaixo dessa demanda, do poder, da exigência da lei? E Paulo responde: por causa do corpo de Cristo. Por causa do corpo de Cristo. Em outras palavras, Paulo diz: porque Cristo morreu. Essa expressão que Paulo utiliza aqui, por meio do corpo de Cristo, é uma clara referência à sua morte. A sua morte. Certo? Por meio do corpo de Cristo. Essa verdade bíblica, teológica e histórica, meus irmãos, é central para a nossa fé. Por meio do corpo de Cristo. E é tão central, é tão essencial, é tão substancial, que essa verdade está expressa no credo apostólico. Não é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Essas verdades nós cremos porque são as verdades bíblicas e essenciais. Não é? Então, a morte de Cristo significa, então, é a base, é o fundamento que sustenta, ou, em outras palavras, é a nossa libertação das amarras da lei no que diz respeito à nossa justificação. Esse é o ponto aqui. Da obediência perfeita. Da obediência, por assim dizer, impossível. Não é? Impossível. Se nós cremos que o pecado entrou no mundo e afetou e corrompeu o homem, essa obediência então se torna impossível. E é justamente por esse fato e essa verdade
que os homens precisam de Cristo Jesus. Porque os homens precisam de um justificador. Os homens precisam de um mediador que diga: está consumado. Eu cumpri a lei. Eu obedeci a lei. Creia em mim. Creia em mim. E observe que essa ideia do corpo de Cristo, que nós abordamos aqui de um outro momento, da morte de Cristo, Paulo vem desenvolvendo desde o capítulo 6. Né? Inclusive, essa foi as últimas reflexões do capítulo 6 que nós fizemos aqui. A morte como experiência do Evangelho, o batismo como experiência de morte. Não é? Observe no capítulo 6, por exemplo, no verso 3, o que o apóstolo Paulo diz. Verso 3 do capítulo 6. Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos batizados na sua morte. No verso 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Ou seja, de novo, a referência à morte de Cristo. No verso 5 ele vai dizer: fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. No verso 6, o apóstolo Paulo diz: foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Crucificado com Ele, uma referência à morte de Cristo, certo? Foi a maneira como Cristo foi crucificado. No verso 8, o apóstolo Paulo diz: ora, se já morremos com Cristo. Percebe? Essa ideia da morte de Cristo está aqui o tempo todo, desde o capítulo 6. Então, observe que Paulo fala sobre a morte de Cristo sobre vários prismas, não é? Várias facetas. E agora, no verso 4 aqui do capítulo 7, ele fundamenta a nossa libertação da lei, a expressão que ele utiliza, vocês estão livres da lei, das exigências da lei, ele fundamenta essa liberdade da lei novamente aqui na morte de Cristo, por meio do corpo de Cristo. Vocês, em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês podem ser livres da lei e são livres da lei, das exigências, assim como uma mulher que era casada e ficou livre após o marido morrer. Pelo fato de que, quando vocês creram em Cristo Jesus, quando foram batizados em nome de Cristo Jesus na sua morte, a morte de Cristo se tornou a morte de vocês. Porque vocês morreram com Ele. Entende? Esse ensino bíblico nós chamamos da nossa união com Cristo. Né? União com Cristo. Essa é uma das maneiras que a Bíblia relata conversão. Né? Nós poderíamos resumir conversão de muitas maneiras. O que é conversão? É novo nascimento. O que é conversão? É passar da morte para a vida. O que é conversão? É ser justificado. Né? O que é ser salvo? É isso, é tudo isso. Mas uma das definições que nós poderíamos dizer é que o que é ser salvo? Ser salvo é ser unido a Cristo. É ser unido com Cristo na sua morte. E também na sua ressurreição, como ele vai dizer posteriormente. Percebe? Então, isso aqui é a causa, por assim dizer, instrumental, não é? Da nossa libertação da lei. Por isso que Paulo fala, por meio do. Não é? Observe essa expressão, por meio do. Vocês foram libertos da lei, morreram relativamente à lei, como? Por meio do corpo de Cristo, ele responde, por meio do corpo de Cristo. Ou seja, Paulo está a colocar o evento histórico da morte de Cristo e dizer, aquilo que aconteceu lá no Gólgota, quando aquele homem foi pendurado, foi retirado e foi sepultado, vocês estavam lá, nele. E agora, uma vez que ele não somente obedeceu a lei de forma perfeita,
não é? Isso ele afirma logo no início do seu ministério, né? Ele diz, olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim o quê? Cumpri-la. Mateus capítulo 5. Não é? E ele cumpre, mas ele não somente cumpre a lei, né? Ele assume a maldição da lei pelo seu povo. É por isso que a Escritura diz que era maldito aquele que era pendurado no madeiro. Esse é um texto do Antigo Testamento. E esse era um dos motivos também pelos quais muitos judeus permaneceram na sua incredulidade, porque eles tinham dificuldade de crer que Jesus era o Messias, sendo que aquele homem morreu como um maldito. Mas eles também perderam de vista o fato de que esse Messias prometido, ele tinha que morrer como um maldito, porque ele tinha que assumir os pecados do seu povo. E o salário do pecado é a morte. A morte. É por isso que o apóstolo Paulo fala que ele é o justo e o justificador. Não é? O justo e o justificador. Por que Cristo pode justificar? Por que você pode ser chamado de justo? Por que os cristãos podem ser chamados de justo? Essa atribuição é uma atribuição de alguém que cumpre justiça. Né? Ser justo, um homem justo. E o que é justiça senão a obediência da lei? Não é? Agora, você pode ter essa atribuição, e a Bíblia atribui isso aos cristãos, não por causa de si mesmo. Né? Não por causa de si mesmo, mas por causa de Jesus Cristo. Porque ele tem justiça para dar, para atribuir. Para atribuir. Certo? Para atribuir. Então é por isso que isso é muito importante, meus irmãos. Essa verdade aqui é uma verdade central do Evangelho. Que nós morremos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Okay? E é por isso que nós estamos livres, da mesma maneira que a mulher está livre quando o seu marido morre. Então ele está a dizer, bom, vocês estão livres. Por que vocês estão livres? Porque vocês morreram. Vocês morreram. Da mesma maneira que a mulher fica livre quando o marido morre, vocês morreram. E a lei não tem mais poder de condenação sobre vocês. Se você compreender isso, você precisa compreender isso para a saúde da tua vida cristã, meu irmão. E por quê? Porque existem muitos cristãos que se colocam debaixo da lei constantemente. Estava a ler o comentário de um pastor muito conhecido, Dr. Martin Lloyd Jones, e ele fala sobre isso. Ele fala que existem muitos cristãos que, por não compreenderem essa verdade, eles se colocam constantemente debaixo da lei novamente. Como assim? Quando eles pecam, por exemplo. Quando eles pecam e eles caem em desespero. E eles acham que Deus os vai jogar no inferno novamente. Que Deus os vai condenar novamente. É claro que existe um nível de agonia que é legítimo você ter depois do pecado, certo? Você não pode estar desensibilizado ao pecado. Okay? Mas, ao mesmo tempo, você não pode entrar num desespero como se estivesse debaixo da lei mais. Por quê? Por que não? Porque Cristo é o teu mediador, meu irmão. Porque Cristo te justificou. E por mais escandaloso que isso seja, e obviamente, sempre que nós tocamos nesse assunto, nós podemos correr o risco de ser mal interpretados. Isso aconteceu com Paulo, né?
E ele responde essas possíveis objeções. Então vamos permanecer no pecado? Então, Paulo? Ele diz, não, de maneira nenhuma, não é isso? Recorrentemente ele diz isso aqui no livro de Hebreus. Mas isso não muda o fato de que é isso mesmo. Isso é um escândalo. Aqueles que creram em Cristo e aqueles que foram batizados em Cristo, de fato e de verdade, não podem mais estar sob condenação. Nunca mais. Nunca mais. Você pode chorar por causa do seu pecado e o pecado causador, e muitas das vezes não somente a nós, mas as pessoas que nos cercam. Né? Você pode lamentar, ter um momento de tristeza, mas você precisa lembrar de uma coisa, no meio disso tudo, no meio da turbulência do pecado, né? No meio daquelas trevas que muitas das vezes nos envolve, da culpa, do medo, da frustração, da vergonha, né? Você precisa lembrar de uma coisa fundamental, que é isso que Paulo está dizendo aqui. Você morreu com Cristo Jesus. E quando as acusações vierem, porque elas vêm, principalmente nos momentos onde nós caímos, tropeçamos, incorremos em desagrado de Deus, você precisa lembrar da afirmação do apóstolo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você vai precisar restabelecer pontes muitas das vezes, óbvio. Você vai precisar pedir perdão para muitas pessoas, óbvio. Né? Você vai, em algumas circunstâncias, às vezes você vai precisar se retratar publicamente, óbvio. Certo? Isso tudo faz parte. Agora, você precisa ter em mente que a maldição não paira mais sobre você. Apesar da culpa, do medo, da vergonha, não existe maldição. Não existe maldição. Você foi declarado justo. E isso não muda. Não muda. Nós cremos que os cristãos podem cair em sérios pecados. Nós cremos nisso, porque apesar de nós sermos justificados, nós ainda habitamos num corpo que é um corpo corruptível, certo? Os cristãos caem em sérios pecados. A nossa confissão diz isso. Né? Nós temos testemunhos na Escritura, muitos testemunhos na Escritura. O homem na Escritura que é chamado segundo o coração de Deus foi um adúltero e um assassino. Sempre, né? Mas nós precisamos lembrar que Jesus é o nosso mediador. A morte de Cristo foi a nossa morte. É isso. Por meio do corpo de Cristo. A nossa confissão de fé, ela afirma essa preciosa verdade no capítulo 8, no parágrafo 4, eu quero citar para você, ela resume esse ensino de uma forma muito clara. Ele diz, para que o nosso Senhor Jesus pudesse exercer o ofício de mediador, Cristo foi feito sujeito à lei, não é? Sujeito à lei, a qual ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo, olha a expressão, os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Não viu a corrupção. Okay. Então, ele foi sujeito à lei, isso é o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Se você abrir em Gálatas capítulo 4, verso 4, esse é um dos propósitos pelos quais, meus irmãos, Cristo teve que encarnar, não é? Teve que assumir a forma humana. Gálatas capítulo 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo,
Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tem uma pergunta no Catecismo de Heidelberg que ele diz isso, né? Por que Cristo tinha que encarnar? Deus já pensou que Deus poderia ter salvado os homens na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, né? De outra maneira. Certo? Se nós fôssemos pensar assim, pronto, e ele é Deus, né? Mas por que ele tinha que enviar o seu filho na carne, né? Nascido de mulher, essa afirmação aqui que Paulo faz. O que isso significa, nascido de mulher? Que ele era um homem, não é? Nascido de mulher, ok? Isso é uma evidência da humanidade de Cristo. E nascido sob a lei. Ou debaixo da lei, sob aqui é debaixo. Né? Então ele tinha que ser homem, por quê? Porque o objeto da sua redenção, por assim dizer, eram quem? Os homens. Eram os homens. Não é? Não só os homens, é claro, né? O conceito de salvação na Escritura não é somente individual, né? Existe um conceito mais amplo, cósmico de salvação na Escritura, né? Que ele está a reconciliar todas as coisas, quer no céu e quer na terra. Paulo fala isso. Mas fundamentalmente o alvo é o homem que caiu em pecado. Né? E aí ele precisa encarnar para ser o quê? O substituto. Né? Então ele tinha que assumir por causa disso. E ele tinha que nascer sob a lei, por quê? Porque ele tinha que cumprir a lei perfeitamente. Para livrar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Percebe? Então, esse é o fundamento. Esse é o fundamento que Paulo estabelece aqui para ilustrar essa libertação que os cristãos agora têm, em alguma medida, da lei. Não é? Da lei como um padrão de justiça para serem justificados. Okay. Então, da mesma maneira que a mulher está livre, vocês estão livres. Vocês estão livres. Por quê? Por meio do corpo de Cristo. Porque Cristo morreu. E na sua morte, a sua morte é a nossa morte. É a nossa morte. Okay. Agora, o apóstolo Paulo ele não para por aí. Não é? Ele faz uma outra afirmação aqui no verso 4. Ele estabelece um fim ou um propósito para isso. Ele diz que isso aconteceu para pertencerdes a outro. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, ou seja, para pertenceres a outro, a Cristo. Então, o apóstolo Paulo continua a nos dar mais luz, e agora ele diz que um dos propósitos de termos morridos para a lei é para pertencermos a outro. Ou seja, observe que Paulo está a dizer que os homens estão sob uma jurisdição aqui. Ele está falando assim, olha, existe uma mudança de pertencimento. Okay? Essa é a ideia. Existe uma mudança de pertencimento. Existe uma mudança de jurisdição. Certo? Que é a lei. Que é a lei. Não somente uma jurisdição, mas usando o argumento conjugal aqui, que ele utiliza nos 3 primeiros versos, marido e mulher, todos os homens estão casados com a lei. Estão numa obrigação com a lei, tal qual um homem e uma mulher estão com uma obrigação entre si, quando se casam. Todos os homens estão casados com a lei e, enquanto assim o estiverem, estarão
condenados por essa mesma lei, né, que é implacável. Então, quando nós cremos em Cristo, nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro. Ou seja, a nossa relação com a lei para justificação acabou. Acabou, é isso. A oposição aqui, meus irmãos, por mais que isso é um tanto quanto complexo, porque nós precisamos entender a função da lei, não é? Mas no que diz respeito ao campo da justificação, existe uma oposição entre lei e Cristo, no que diz respeito àqueles que querem se justificar pela própria lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. A ideia de nós pertencermos a outro, que é Cristo, revela o fato de que nós estamos o quê? Nós pertencemos, por assim dizer, à lei, ao poder da lei, enquanto nós não cremos em Cristo. E, portanto, estamos debaixo de condenação e maldição. Abra em Gálatas capítulo 3. Foi o texto que o nosso irmão Pedro leu, e eu quero aqui ler um trecho. Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso aqui aos Gálatas também, né? Que estava a ocorrer um problema na igreja da Galácia, de muitos irmãos que queriam impor práticas legalistas aos cristãos, não é? E a carta de Paulo aos Gálatas é justamente sobre isso. Por isso que no verso 1 ele começa exortando aos Gálatas dizendo, olha, vocês são insensatos, vocês são tolos. Então ele começa o capítulo 3 assim. Agora, observe que no verso, a partir do verso 6, eu vou ler do 6 ao 14, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, aqueles que creem em Cristo, é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão benditos, abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, olha só, a posição de contrariedade, certo? Fé, os que são da fé e os que são das obras da lei. Quem são os que são das obras da lei aqui no contexto? Eram aqueles que criam que nós ainda tínhamos, os cristãos da Galácia, tinham que obedecer à lei para ser justificado, né? Olha, eu creio em Cristo, não, mas isso não é suficiente, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não é? Só para a gente entender. Então, essa é a ideia de oposição, os da fé e os da obras, da obras da lei. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mais uma referência ao corpo de Cristo, ou seja, a sua morte, certo? É a mesma ideia do verso 4 de Romanos 7. Ele está a falar sobre a morte de Cristo, Cristo ser pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Certo? Então observe a oposição que o apóstolo Paulo faz aí entre aqueles que são da fé e aqueles que são das obras da lei. Certo? Paulo está a descredibilizar a lei, a falar que a lei é ruim? Não é isso que Paulo está dizendo. Certo? Paulo está a falar de um uso indevido da lei.
Porque nós vamos ver mais para frente aqui em Romanos que Paulo vai falar, olha, a lei é santa, o mandamento é justo e é bom, porque ele é a expressão do caráter de Deus. Mas a lei, mas esse instrumento, que Deus nos deu, que Deus nos revelou, não tem o objetivo de nos salvar. Não pode nos salvar. Percebe? Esse é o ponto aqui. Então, a lei no que diz respeito à justificação, nada pode fazer. Absolutamente nada pode fazer. E é por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que Cristo teve que se fazer maldito. É por isso que Cristo teve que encarnar. É por isso que Cristo teve que obedecer à lei quando viveu nessa terra. Certo? Então, os que são da fé, os que são das obras da lei, isso é muito importante. Agora, observe, irmãos. Os homens, para serem salvos, precisam deixar de serem das obras da lei. Para serem da fé. Usando a expressão que o apóstolo Paulo está a falar. Ok? Ou seja, existem dois tipos de homens no mundo. Aqueles que são das obras da lei e aqueles que são da fé. Ah, mas eu sou ateu, mas eu não creio em Cristo. Ah, eu sou budista, eu sou... Está onde? Está debaixo da maldição da lei. Porque a lei pesa sobre eles. Assim como pesava sobre nós. Só existem esses dois tipos de pessoas no mundo. Certo? Porque a lei é uma exigência o quê? Universal de Deus. E é justamente isso que se constitui pecado. Por que nós podemos dizer que nós somos pecadores? Que os homens são pecadores? Por causa da lei. Certo? O que é pecado? Transgressão da lei, segundo o apóstolo João. Certo? Então só existem esses dois tipos de homens, só existem esses dois tipos de relação no mundo. Ou os homens estão numa relação com a lei, né? Usando a paráfrase aqui do apóstolo Paulo de Romanos 7, ou eles estão numa relação conjugal com a lei e, portanto, tendo essa obrigação de obedecê-la perfeitamente e, consequentemente, debaixo de maldição, porque eles assim não fazem e não podem fazer. Ou eles estão mortos para a lei por meio do corpo de Cristo. Esses são os que são da fé. E que agora estão livres da lei, do poder da lei, da maldição da lei, da condenação da lei. Percebe? E agora pertencem a outro. Estão sobre uma outra jurisdição. Estão sob a jurisdição de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, os homens precisam morrerem. Os homens precisam morrer para deixarem de estar casados com a lei. Percebe? Essa é a ideia, usando a ideia do apóstolo Paulo. Para eles serem livres disso, eles precisam morrer. E como que eles morrem? Quando eles creem em Cristo Jesus. Porque a morte de Cristo Jesus passa a ser a sua morte. A sua morte. Precisam deixar de pertencerem à lei para pertencerem a Cristo. E essa ideia de pertencimento não é à toa que o apóstolo Paulo emprega aqui, certo? Justamente porque ele está falando dessa relação conjugal. Não é? Esse exemplo que ele dá do casamento aqui nos 3 primeiros versos, da mulher e o marido, né, da natureza dessa relação. Então ele diz que a mulher pertence ao marido, ou na linguagem que ele utiliza, ele diz que está ligada pela lei ao marido. Não é? Está ligada pela lei ao marido. Ou, mas em outras palavras nós podemos dizer, o marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. É por isso que no mandamento que nos proíbe de cobiçar, existe um mandamento na lei que nos proíbe de cobiçar, não é? Que é o 10º mandamento.
não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Olha a expressão que ele diz. A mulher do teu próximo. A mulher do teu próximo. Usando a ilustração aqui do casamento ainda. Certo? Ou seja, o que a lei está a dizer para o ouvinte, né? E era direcionado principalmente aos homens, porque eles eram chefes de família. Então ele está a dizer, a mulher não é tua. Ela não te pertence. Percebe? Ela não te pertence. Ela pertence a outro homem. Okay. Então, você é casado. Então você pertence ao seu marido e o seu marido pertence a você. É por isso que ninguém mais... É por isso que você não tem mais o direito de ter outro homem. E o homem não tem direito de ter outra mulher. Deus proíbe isso. Certo? Por quê? Porque dentro dessa relação conjugal existe uma prerrogativa de direito, de pertencimento. De pertencimento. A partir do momento que se casa, pronto. Você pertence àquele marido, àquele homem e àquela mulher, até que a morte os separe. Ou até, dentro da cláusula de exceção também que Jesus diz, né? Mas esse não é o nosso ponto aqui, quando existe alguma relação sexual ilícita. Não é? Então, essa é a expressão que o apóstolo Paulo agora utiliza para atribui na nossa relação com Cristo. Olha, vocês pertencem a outro. Da mesma maneira que uma mulher pertence ao seu marido e o marido pertence à sua mulher, vocês pertenciam à lei, estavam numa relação com a lei em que vocês não conseguiam dar conta dessa relação. Porque a exigência era tamanha. Não é? Você imagina o seguinte, vamos personificar a lei. Né? Imagine que a lei, usando uma ilustração aqui, essa mulher casada com o marido, vamos supor que esse marido, se ela tivesse um marido perfeccionista, que não tolerasse nenhum erro. Insustentável, né, meus irmãos? Quem é casado sabe, insustentável, né? Imagina. Ou vice-versa, né? E tivesse ali o tempo todo, ó, implacável. É isso, essa é a ilustração. Né? Sem misericórdia. E errei aqui, aí o marido, pô, você errou aqui e tal. Então, nessa relação aí, você não dá conta, você não consegue frutificar. E é isso que Paulo vai falar aqui no final do verso 5 aqui, a fim de dar frutos para Deus. E nós vamos avançar nisso mais para frente. Né? Nessa relação, essa mulher estaria em dívida o tempo todo. O tempo todo. Ou o homem, né? Invertendo aqui os papéis. O tempo todo. E é essa a ilustração. Na nossa relação com a lei, nós estávamos o tempo todo em dívida, em déficit. Não havia crédito em momento nenhum. Percebe? Como é que acaba com isso? Só morrendo. Só morrendo. Tem uma solução aqui, olha. Eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Para você sair dessa relação de perfeição aqui, que você não dá conta. Você não dá conta disso aqui. Não dá conta de cumprir isso aqui. Porque a lei exige perfeição absoluta. Tenho uma boa notícia. Existe uma pessoa que dá conta disso aqui para você. Ele dá conta. O que eu preciso fazer? Você precisa crer nele. Você precisa crer. Porque quando você crê, esse
peso de toda essa obrigação absoluta, de perfeição absoluta, de obediência perfeita, vai ser removido de você. É por isso que Jesus disse que o fardo dele era leve e suave. Por que Jesus pode dizer isso? Ele pode dizer isso, meu irmão, porque ele suportou o fardo pesado por nós. E não somente o fardo, ele suportou a morte. A morte. Então é nesse cenário que nós trocamos, nós mudamos o pertencimento, percebe? Então, eu não pertenço mais à lei, por assim dizer, mas eu pertenço a Cristo. Cristo. Eu pertenço a outro. A outro. Essa é a boa notícia do Evangelho. Existe uma relação melhor. Existe uma maneira melhor de você se relacionar com Deus. Existem muitas pessoas aí, fora, que elas gostam de dizer que elas não estão nem aí para Deus, né? Essa semana eu vi uma notícia que na Suécia se tornaram um clube de futebol uma religião, né? Eu fiz até uma postagem sobre isso nas redes, né? Eu falei, que curioso, né? Um país pós-cristão, extremamente secularizado, e que talvez se você for conversar com muitas pessoas que moram lá sobre Deus, elas vão... isso é indiferente. Mas, meus irmãos, isso tudo é cortina de fumaça. Né? É cortina de fumaça, sabe por quê? Porque a fome de Deus continua lá. A fome continua lá. Né? A semente da religião continua lá. Aí o que acontece? Os homens começam a divinizar coisas, né? Clube de futebol. Eles não são tão secularizados assim para tornar um clube de futebol uma religião, né? Percebe? Porque por mais que os homens se frustrem, se chateiem, eles se achem emancipados, educados suficientemente, que desenvolveram uma sociedade que progrediu, né? A fome está lá. Está lá. Se você procurar, você vai achar. Está lá. A fome da alma está lá. A falta de sentido de propósito está lá. Eles tentam maquiar isso de muitas maneiras, mas está lá. E vai continuar a estar. Sabe por quê? Enquanto eles não comerem do pão que desceu do céu e beberem da água que sacia a sede, isso vai estar lá. E eles vão tentar se relacionar com Deus aos seus modos. As obras da lei. Vão criar meios, subterfúgios. Disfarçados, é claro. Mas, não, nós não somos religiosos, não. Esse negócio de religião, mas está lá. A religião está lá, entranhada. Eles são religiosos. São religiosos de maneira diferente, mas são religiosos. Mas são. A gente só precisa mostrar, olha, tu não é tão irreligioso assim. Olha aqui isso aqui. Olha isso aqui. Né? Percebe? Mas aí a gente precisa falar, olha, mas isso daí não muda a tua relação com Deus. Deixa eu te apresentar aqui uma coisa. Você não dá conta disso aí. Porque o que Deus exige, isso daí não dá conta. Né? Mas eu tenho um caminho melhor aqui, ó. Né? Que é Jesus. Jesus dá conta dessas demandas.
Jesus dá conta dessa perfeição aqui. Jesus dá conta. E é por isso que nós podemos confiadamente crer nele, meus irmãos. Por isso. Isso é o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia para pessoas fracassadas. É isso. Não é? Você está aqui, eu estou aqui. Nós estamos aqui porque nós nos entendemos como fracassados. E nós percebemos a nossa mediocridade, a nossa incapacidade de atender às demandas de Deus. E nos colocamos de joelhos dizendo, Senhor, não dá para mim. Não dá. Eu não consigo. Percebe? Eu preciso do teu filho mesmo. Eu preciso do teu filho. Eu preciso de graça, misericórdia, porque eu não dou conta. Então, é essa relação que precisa mudar. Você precisa pertencer a outro. Nós precisamos sair dessa relação com Deus, porque as pessoas que são das obras da lei, elas estão numa relação com Deus. Não é que elas não estejam, elas estão. Só que elas estão numa relação errada. Elas estão numa relação de, conforme o apóstolo Paulo diz, inimizade. Não é? E é por isso que nós lemos em Gálatas que elas estão debaixo de maldição. Não é? Então não é que os cristãos têm uma relação com Deus por causa de Jesus e aqueles que não creem em Jesus não estão numa relação com Deus. Não, todos os homens estão numa relação com Deus. A questão é, qual é a natureza dessa relação? Essa é a grande questão. Os homens, por mais que eles queiram, eles não podem mudar a sua relação com Deus. Por quê? Porque isso está na estrutura da criação. Existe um Criador e existem criaturas, e Deus fez alianças e pactos com esses homens. E isso não altera, mesmo que eles não acreditem nisso, mas isso não altera. Então, os homens estão numa relação. Paulo fala isso em Romanos 1. Conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Certo? Mas se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. A sua mente se obscureceu, pretendendo se tornar sábios, se tornaram tolos. E eles estão debaixo da lei, enquanto não forem encontrados pela graça de Deus. Enquanto não crerem em Cristo Jesus. Certo? Eles estão numa jurisdição da lei e não de Cristo. Então observe, meus irmãos, o Evangelho envolve muitas coisas: perdão, reconciliação, nova vida, mas também envolve aqui um pertencimento. Pertencimento. Essencialmente o que é se tornar cristão? Se tornar cristão é pertencer a Deus. Dentro daqui do texto que o apóstolo Paulo está dizendo. E aliás, essa era a promessa da aliança que Deus fez com Abraão. Não é isso? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Meu povo. Percebe? Vocês me pertencem. Vocês me pertencem. Uma outra linguagem bíblica utilizada pelo apóstolo Pedro é: vocês foram comprados. Não é isso que o apóstolo Pedro diz? Vocês foram comprados, não com preço de ouro e prata, mas com preço de sangue. Olha, mais uma referência ao corpo de Cristo, à morte de Cristo. E foste constituído nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Pertencimento. Pertencimento. É sério. Pertencimento. Crer em Cristo é pertencer a Cristo, é entrar em um novo tipo de relação com Cristo e com a lei.
né? Não é que a nossa relação com a lei, não é que agora a lei não presta mais para nada, não é isso. Né? É uma nova relação com a lei, porque nós continuamos a nos relacionar com a lei, porque a lei é a expressão da vontade de Deus. Só que a nossa relação com a lei agora não é a mesma como de outrora. Por que não? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, claramente. Certo? Então, com Cristo, porque antes nós éramos seus inimigos, e pelo Evangelho nós fomos adotados e recebidos na família de Deus pelo batismo, certo? E é uma nova relação com a lei, porque agora ela não pode mais nos condenar por causa de Cristo. Que obedeceu o que nós deveríamos obedecer e morreu a nossa morte. Percebe? Então, Cristo é esse acontecimento, é esse fato que altera a nossa relação com a lei. É essencialmente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 7. Que altera, muda, porque agora nós pertencemos a Ele. Então, quando a lei continua a ser um padrão de justiça para nós e de ética, nessa nossa nova vida em Cristo, mas agora, quando a lei quiser exigir algo perfeito, ou quando o diabo quiser nos condenar, você fala, olha, resolve com Cristo. Vai resolver com Cristo porque Ele é o meu advogado. Não é isso? É isso, meus irmãos. Quando alguém é acusado, e aí ele fala assim, olha, você tem direito ao quê? A um advogado. Aí o advogado instrui o acusado. Ele fala assim, olha, não fala nada, deixa comigo. Não é isso? Normalmente é isso, né? Porque normalmente o acusado não entende muito bem da lei, dos membros da lei. Então é isso. É isso que você tem que responder ao diabo quando ele quiser acusar você. É isso que você tem que responder às pessoas quando elas quiserem acusar você. Porque existem também pessoas oportunistas, meus irmãos. Né? Que gostam de acusar os cristãos. Ah, você não era cristão e errou e falhou. Né? Você não era o santo, o justo, o santarrão. Né? Existem pessoas assim que ficam só à espreita para nos acusar. Né? É claro que elas estão a serviço do diabo, não é? Que é o acusador, né? A Bíblia fala, o acusador, que fica ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, Helena, olha lá. Olha lá, caiu de novo. Errou de novo. Hã? Esse é o cenário. Você imagina, de alguma maneira, nós podemos afirmar isso, porque a Escritura coloca esse cenário diante de nós, não é? Jó. Não é isso? Satanás foi lá comparecer diante de Deus. Não sei explicar muito como isso funciona, mas pronto, está lá na narrativa, né? Mas Satanás estava lá diante de Deus e Satanás foi fazer o quê? E Deus falou, olha, e na verdade Deus apresentou Jó. Está vendo meu Jó, meu servo lá? Aí Satanás faz o quê? Também. Ó Deus, te servir assim é fácil, né? Você dá tudo para o homem? Dá tudo para o homem. Tira. Aí Deus falou, então vai lá. Então Satanás está ali, está espreita só, aproveitando a oportunidade. Ah lá, ó, tá vendo? Cristão. Cristão nada. É isso, meus irmãos. Mas aí quando isso acontecer, você tem que falar, ó, fala com o meu advogado. Eduque a tua consciência e o teu coração e a tua alma para quando você ouvir acusações levianas, ok? Porque às vezes existem acusações que nós precisamos ouvir, meus irmãos. Certo? Nós precisamos ouvir. No Brasil a gente usa uma expressão, dá cara a tapa mesmo, né? Mas eu digo quando você já se arrependeu, você já se colocou diante de Deus, né? Então vem. Se for alguns pecados graves, então recorrentemente. Né? Casamento é muito comum de acontecer isso.
É, meu irmão. Ah, mas aquilo que tu fez há 30 anos. Meu irmão, esquece isso. Né? Não fica a serviço do diabo não, meu irmão. Foi resolvido? Acabou. Acabou, esquece isso. Né? Nem Deus se relaciona com a gente assim. Não é isso? Deus fala que Ele jogou os nossos pecados aonde? No céu. Então, quando isso acontecer, fala assim, olha, isso está resolvido. Isso está resolvido. Eu tenho um advogado. Está resolvido. E a tua própria consciência, né? Porque às vezes nós, como pecadores, também não fraquejamos nessa confiança, né? E nós precisamos nos lembrar de que do nosso advogado. Isso está resolvido. Isso já foi resolvido. Levantar, nos arrependermos e continuar a caminhar. Lavar o rosto, como ele diz. Restabelecer os joelhos trôpegos e voltar a caminhar. E continuar a nossa vida. Que vai ser imperfeita, meus irmãos. Não é? Vai ser imperfeita até que Cristo volte ou até que nós morramos. Vai ser imperfeita. Não é? Mas que com a graça de Deus nós podemos ter a certeza que, apesar das imperfeições que existam, a lei não pode mais nos condenar. A lei não pode mais nos condenar. Coloque isso no seu coração, porque isso vai ser saúde para a sua vida espiritual, nos momentos mais críticos. Lembre-se da obra de Cristo Jesus. Lembre-se do corpo de Cristo. Naquele madeiro ensanguentado e depois retirado e sepultado. Lembre-se, que é o que Paulo diz aqui. O corpo. Por quê? Porque é o corpo que representa a nossa morte. A nossa morte. É por isso que um dos sacramentos que Deus nos deu representa isso. O pão representa o corpo de Cristo, partido por vós. Por vós. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos imensamente gratos pela obra do Teu Filho Jesus. O Senhor fez por nós o que nenhuma pessoa nesse mundo poderia fazer, Senhor. Nós somos gratos a Ti e bendizemos o Teu nome. E que nós continuemos a bendizer o Teu nome todos os dias da nossa vida, por tão grande salvação. Obrigado porque nós estávamos, ó Deus, numa circunstância em que nós não podíamos sair. Pesava sobre nós a perfeita obediência da lei. Ó Deus, e nós somos incapazes de cumpri-la, ó Deus. Porque um dia nós nos rebelamos contra Ti. Nós viramos as costas contra Ti. Nós escolhemos, ó Deus, fazer a nossa própria vontade, não a Tua. E isso, ó Deus, nos custou caro e ainda nos custa. Mas, ó Deus, o Senhor misericordiosamente nos amou e enviou o Teu Filho em carne, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para fazer, ó Deus, o que nós não podíamos fazer. Cumprir perfeitamente toda a justiça. E não somente isso, ó Deus, atribuir a nós, somente por meio da fé, a justiça que o Teu Filho conquistou, para que assim nós pudéssemos pertencer a Ti e morrer, ó Deus, para as exigências perfeitas que a lei nos fazia. Ó Deus, nos ajude, nos dê força, nos momentos de fraqueza, nos momentos de vulnerabilidade que nós estivermos.
nos momentos onde nós cairmos, que o Teu Espírito Santo nos leve a essas verdades poderosas de que o Teu Filho é o nosso advogado, o Teu Filho é o nosso mediador, e por meio daquele corpo, ó Deus, que foi morto, nós somos justificados, porque a morte do Teu Filho é a nossa morte. Te damos graças. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.